da liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, a ótima fase, está marcando um pontinho só do líder Flamengo. Então o Cruzeiro vencendo hoje, assume provisoriamente a ponta do Campeonato Brasileiro. A Raposa tem 4 vitórias seguidas, invicto a 5 rodadas. Já o Vasco vem melhorando no Brasileiro, não perde a 3 rodadas, sendo 2 empates e 1 vitória. O jogo marca o reencontro do ex-técnico Fernando Diniz do Cruzeiro, atualmente no Vasco. No Cruzeiro, Fernando Diniz disputou 20 partidas, venceu só 4, empatou 9 e perdeu outras 7. Não deixou saudade o Fernando Diniz na torcida do Cruzeiro. O Cabuloso venceu o Bragantino na última rodada, fez 2-1 de virada. Já o Vasco jogou no meio de semana e venceu o Bahia por 3-1. Jogo que estava atrasado. O Vascão da Gama venceu o Bahia no meio de semana. No primeiro turno, Cruzeiro venceu o Vasco 1-0. Lembra? O jogo foi disputado em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Um dia antes, teve aquele show do Gustavo Lima no Mineirão. Lá em Uberlândia, o Cruzeiro venceu o Vasco e hoje vai vencer de novo. Eu tô botando fé. Ô, Vascão da Gama, hoje não. Hoje não. Eu sou muito mais o Cruzeirão Cabuloso pra ser líder do campeonato, pra pular na primeira colocação. Então, Cruzeiro. Então, Cruzeirão Cabuloso, pra cima dele, zero. Aqui, Belo Horizonte, diazinho frio, 22 graus a temperatura agora, sábado de sol, mas tá um friozinho no Rio. E no RJ, deu praia, Emerson Pansieri, direto da capital fluminense. Ah, que vista maravilhosa. Não pela presença do Pansi, né? Que até estraga um pouco a imagem, mas a vista é espetacular. Dia de sol aí também, hein, Pansi? Um abraço. Boa tarde, Pansieri. Um abraço pra você, meu amigo, Serão do seu bairro, grande Tiagão, Ale, Pansi, todo mundo que acompanha o nosso Rádio Esportes Itatiaia. Estamos aqui, visual de Copacabana, né? Pra lá, onde você tá vendo aí no YouTube, você vê a região do Leme. Fica tudo emendado, né? Copacabana, Leme e o Cruzeiro aqui na cidade maravilhosa. Aqui tá ventando, mas a temperatura de momento 25 graus. Deu praia. A turma tá lá embaixo, ó, curtindo praia, enquanto o dia tá bonito, o pessoal tomando aquele mate, comendo biscoito Globo e a gente aqui trazendo as informações do Cruzeirão mais lindo do mundo. Thiago, o Cruzeiro chegou ontem à noite aqui no Rio de Janeiro, fez a preparação na Toca da Raposa, preparação essa na parte da tarde, viajou à noite, chegou aqui por volta de 10 horas da noite e o time já concentrado na Barra da Tijuca para esse duelo contra o Vasco hoje às 18h30. E aí, tem uma novidade entre os relacionados que vale a gente destacar. Eu até comentava isso mais cedo nos nossos programas, mas um pouquinho mais de tempo para falar do João Marcelo, né? João Marcelo, que você apresentava o nosso troféu Guará, o Thiago, fui até a casa dele, né, entregar naquela oportunidade, foi o zagueiro escolhido na seleção do Guará do ano passado. Ele que teve uma lesão séria, multiligamentar no joelho, do joelho esquerdo, duelo contra o Uberlândia ali no início do ano, era 2 de fevereiro na ocasião, e o jogador agora recuperado e tá na lista de relacionados do técnico Leonardo Jardim. Não vai começar o jogo. Hoje, quem vai começar o jogo tudo leva quem é, que é o Jonathan Jesus, para a vaga do Vidalba, que está suspenso. Mas acredito, né, Thiago, que é uma recuperação importante também de um jogador que vivia ótima fase na equipe do Cruzeiro, ganhando essa primeira oportunidade no Campeonato Brasileiro, Thiagão. Essa volta do João Marcelo é muito legal. Sempre que um atleta, né, consegue essa recuperação, a volta por cima, é um grande exemplo de vida, né? O torcedor não sabe o que o atleta passa e é um drama. Uma lesão como essa tira o cara quase um ano. É mesmo um drama. Agora, Ale Oliveira, momento do Cruzeiro, Edu Pansi, Cruzeiro podendo ser líder do campeonato, mesmo que de forma provisória. O Flamengo, o Palmeiras ainda jogam na rodada, mas, repito o que eu disse ao longo da semana, Flamengo e Palmeiras avançaram na Libertadores. Aliás, Pansieri confirma já, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro em meio ali, semifinais de Libertadores, então o Cruzeiro pode usar também desse artifício, já que tem só o brasileiro pela frente, porque a Copa do Brasil é só em dezembro. Ale Oliveira, jogo duro, né? O Vasco em São Januário é sempre um adversário complicado a ser batido, mas te falo, com certeza sou mais Cruzeiro hoje, viu, Ale? Eu também, viu? O Vasco tá vivendo um bom momento, né? Ele conseguiu a sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil contra um rival, né? Um rival até mais rico, né? Que é o Botafogo. Vem de 4 rodadas do Campeonato Brasileiro sem perder, inclusive o empate contra o Flamengo, que é sempre muito importante, porque o Flamengo é dito por muita gente como o melhor elenco da América do Sul, inclusive por mim, e o Vasco, mesmo com o Flamengo com um time um pouco alternativo, conseguiu segurar o seu rival e já vê um pouco mais distante, 5 pontos, a zona do rebaixamento. Então é um momento de confiança dos jogadores comandados pelo Fernando Diniz. Agora, curiosamente, você falou, né, em São Januário que a torcida faz uma pressão e tal.
o campo não tá bom. O campo tá muito irregular, né? E o Fernando Diniz gosta de sair jogando, mesmo contra uma marcação, pressão, que normalmente acontece com os adversários do Vasco, aliás, do próprio Diniz. E tirando essa última rodada em que o Vasco ganhou do Bahia, o Vasco só tem essa vitória como mandante nos últimos 7 jogos. Então, em casa, tem tido mais dificuldade, se você for analisar um retrospecto recente. Eu acho que justamente por causa do estado do gramado, que não favorece esse tipo de jogo, e eu acho que o Cruzeiro pode se aproveitar disso. Uma marcação, pressão, encaixada. E eu acho que o Cruzeiro e o Palmeiras são os times que melhor fazem isso, esse trabalho, né? Pode dar muitas oportunidades ao Cruzeiro no jogo de hoje. De qualquer forma, é um reencontro curioso, né? Porque o Diniz dirigiu o Cruzeiro esse ano, que era um Cruzeiro diferente, um Cruzeiro com muitos problemas, sem apresentar um bom futebol, com dificuldade no Campeonato Mineiro. E agora você tem o Cruzeiro nas mãos do Léo Jardim, que para mim, eu tenho dito isso aqui com muita tranquilidade, é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Então, impressionante o que faz o Léo Jardim, o Portuga. É uma campanha de se tirar o chapéu. E só dando um tapinha, que um tapinha não dói, com relação à Libertadores, que você falou, acho que a passagem de Palmeiras e de Flamengo é bom para o Cruzeiro. É bom para o Cruzeiro e vou explicar por quê. Nesse período em que essas equipes disputaram as quartas da Libertadores, nesses 3 jogos, o Cruzeiro conquistou 9 pontos de 9 possíveis. O Palmeiras 7 de 9 possíveis e o Flamengo 5. Então, por mais que sejam elencos riquíssimos, e são, você vê que tem dificuldade. Então, acho que pelo menos mais 2 confrontos, eu acredito até em 3, que eu acho que esses times vão fazer a final da Liberta, mas mais 2 confrontos que podem mexer um pouco com a escalação do Campeonato Brasileiro, eu acho maravilhoso. Pro Cruzeiro enfrente o Palmeiras com uma equipe mesclada. Ainda assim é o Palmeiras forte? Mas, cara, se puder escolher, que seja o Palmeiras com a equipe mesclada. E que bom, o João Marcelo é uma grande notícia como jogador com opção, né, de banco. O João Marcelo que só roeu o osso, né? Ele ainda não pegou esse filé do Cruzeiro brigando por título. Esse Cruzeiro encaixado ele não jogou. E ele foi bem roendo o osso, né? O João Marcelo era um dos destaques do Cruzeiro quando o time tava ali capengando. A gente sempre falava, o João Marcelo é um cara que tá bem. Ele era meio que inquestionável naquela época. Então ele tá voltando no momento em que o Cruzeiro tá bem, cara. Tá encaixado, dupla de zaga muito bem. É óbvio que ele vai ter que brigar. Para as laterais tem o William, o Cauã Moraes, o Cauã Prates e o Kaique. Para a zaga tem o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, João Marcelo e o Gamarra. Para o meio campo tem o Christian, tem o Romero, tem o Lucas Silva, tem o Matheus Henrique, tem o Wallace, o Eduardo, o Japa e o Matheus Pereira, também relacionado. O Cruzeiro tem pro ataque o Arroio, o Bolaci, o Marquinhos, o Wanderson e o Caio Jorge. Esses jogadores estão aqui no Rio de Janeiro. Esses jogadores, no total, dá 24 atletas aqui relacionados para esse confronto. Já fizeram ativação na parte da manhã. Daqui a pouco aquele almoço também. E mais tarde tem a preleção com o técnico Leonardo Jardim. Sinisterra não veio por conta de uma questão de estiramento na coxa. Thiago. Então, na tela, o provável time do Cruzeiro: Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaique, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge, o KJ, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Edu Panzi é um time base do Cruzeiro, mantido. Tem a novidade do Jonathan Jesus, né? O Vidalba tá fora, joga o Jonathan Jesus. O Cruzeiro tendo o Wanderson, o Caio Jorge e o Matheus Pereira nesse comando de ataque. É favorito o Cruzeiro contra o Vasco, mesmo em São Januário, Edu? O Cruzeiro não perde como visitante há 5 meses no Campeonato Brasileiro. Então é sim favorito, apesar do bom momento do Vasco, hein? 6 jogos sem derrota, melhorou bastante. Cauã, Cuesta, a turma lá da frente, o Coutinho vivendo um grande momento. Enfim, mas eu acho que o Cruzeiro é sim favorito. Finalmente o Jonathan Jesus, né? Quando ele tem a oportunidade agora de jogar como zagueiro ao lado do Fabrício Bruno. O restante não tem que mexer mesmo não. É tomar cuidado, ter cautela, não tomar cartão bobo. Reclamar menos, tentar antecipar as jogadas, e é o Cruzeiro mais forte possível para vencer o Vasco. Ô, Ale Oliveira, qual pode ser o grande ponto a ser explorado pelo Cruzeiro com essa escalação para superar o Vasco? Se o Cruzeiro fizer aquela marcação alta, que sempre faz, com aquela saidinha de bola do Diniz, com o Léo Jardim, o goleiro, né? O goleiro do Vasco, com aquele desespero nos pés, é apertar que entrega, viu, Ale? Embora o Vasco tenha se reforçado, é bom a gente lembrar, né? Trouxe jogadores importantes, o time tá melhor do que o time do turno, da primeira parte do Campeonato Brasileiro, e até por isso essa melhora, a classificação na Copa do Brasil, enfim, tem uma sequência que dá confiança para os seus jogadores e para o torcedor. Realmente, até pelo estado do gramado e pela quase que a obrigação, né, de sair tocando a partir do momento defensivo, até muitas vezes com o Léo Jardim arriscando alguns passes, algumas jogadas, eu acho que o Cruzeiro pode e deve se aproveitar muito disso. Agora, eu não posso imaginar que o Felipe Coutinho terá liberdade. Ainda não é o melhor Felipe Coutinho que a gente já viu jogar, não é a melhor versão dele,
mas ele já tá jogando muito bem, né? Fisicamente ainda tem algumas limitações, mas tá jogando muito bem. É um cara que tem um toque diferente, então não tem mais marcação individual, né, o Thiagão, mas uma marcação cuidadosa, muito próxima, inclusive com uma cobertura viva, é importante para cima do pequenino Couto, tá bom? Tatiaia, e ainda não saíram os nomes dos 23 relacionados do Vasco para o jogo com o Cruzeiro. Expectativa se Robert Renan, que vem de um protocolo médico FIFA, será relacionado, se começa jogando, ou então Lucas Freitas, que vinha sendo titular, seja o atleta escolhido para pegar o Cruzeiro. No meio de campo, o técnico Fernando Diniz enche a bola do Hugo Moura, tanto como volante, como zagueiro, e também do Cauã Barros, que estava no América e virou titular. O Hugo Moura é a posição original dele, mas na zaga ele foi muito bem, então ele pode jogar nas duas funções. É natural que com as contratações que a gente fez do Cuesta e do Robert Renan, ele se manter mais como volante. Eventualmente ele pode voltar para a zaga se eu achar que ele tem que voltar. Ele tem uma série de bola muito qualificada. Eu acho que o Barros entrou no momento que ele tinha que entrar, esperou um pouco de tempo para ter a oportunidade e hoje ele se coloca como um dos titulares. O time não tem só um dos titulares. O Tietê e o Jair, se não fosse uma lesão grave de joelho, tivesse uma lesão e fosse retornar, a gente teria aí 4, 5 lances lutando pela titularidade. O provável Vasco da Gama para hoje, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, aí vem Carlos Cuesta, Lucas Freitas ou Robert Renan e Puma Rodrigues. Piton segue machucado, Hugo Moura junto com Cauã Barros, Coutinho e Nuro Moreira. Na frente, Rayan e Ferretti. Comissão técnica da Seleção Brasileira assiste o jogo em São Januário. Tá certo, Thiago? Tá certo, Wellington. Ô, Vascão, hoje não, viu, Diniz? Tá devendo. Vai pagar essa conta hoje, Diniz. Hoje não, Vasco. Olha aqui, se tem algo que faz diferença em qualquer atividade, gente, é atitude. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bonita do Cruzeiro, tinha azul, tinha branca, tinha camisa 3. A Nação Celeste tá invadindo aqui, viu? Rio de Janeiro, pra mais tarde São Januário, onde estamos indo daqui a pouquinho, Thiagão. Pra quem tá no